Vamos então, comecei agora a gravar, vamos ver então a última aula desta primeira parte de programação por restrições, em que a primeira parte acaba exatamente com a pesquisa heurística. Por isso, até agora temos concentrado fundamentalmente na propagação das restrições. Vimos inclusive como é que alguns propagadores especiais para restrições globais, que utilizam algoritmos específicos para certo tipo de restrições. De qualquer maneira, o problema continua a ser sempre, os problemas continuam a ser sempre exponenciais, por isso, à partida, são intratáveis, e por isso a maneira de resolver, aliás, são intratáveis, mas por outro lado, sendo problemas NP completos, se houver a possibilidade de ter uma heurística, digamos, perfeita, eles seriam resolvidos em tempo polinomial, ou seja, bastaria eu saber quais são as soluções para as apresentar e verificar que eram soluções em tempo polinomial, pelo menos em problemas de satisfação. Problemas de otimização é mais complicado. Por isso, obviamente, não vamos conseguir fazer isso, nós resolvíamos os problemas NP em geral, mas de qualquer maneira podemos fazer aproximações a essas adivinhas, que são as heurísticas no fundo, que é tentar verificar em cada instante o que é que eu posso fazer durante a pesquisa para, por um lado, reduzir o espaço de pesquisa, isso é o efeito da propagação, por outro lado, orientar a pesquisa para as zonas onde estarão eventualmente as soluções. Ok, vou pôr isto aqui em modo de apresentação, por isso o que hoje iremos ver é fundamentalmente as pesquisas heurísticas. Vamos ver o que é que se faz, digamos, durante a pesquisa, em termos de selecionar qual a variável e qual o valor que vamos atribuir à variável, se essas heurísticas vão ser dinâmicas ou estáticas, e vamos ver algumas técnicas avançadas de pesquisa que utilizam essas heurísticas. Por isso, basicamente o que nós sabemos é que nós tentamos manter a consistência, algum tipo de consistência nas nossas redes de restrições, mas uma restrição que seja satisfeita pode não estar consistente, ou seja, pode haver, consistente no sentido de um dos critérios de consistência, por isso pode haver valores nas variáveis que não satisfazem a restrição, e por outro lado, se a rede de restrições for consistente, por isso pode acontecer que o problema não seja satisfazível, ok? Por isso, o que nós temos que fazer é, de alguma forma, tentar, no mais possível, eliminar valores que não participem na solução, por isso obter um critério de consistência, tentar manter um critério de consistência que seja, por um lado, o mais forte possível, mas por outro lado que não seja muito pesado de manter, e tendo em atenção que existe esse critério de consistência, tentar arranjar uma heurística que organize a pesquisa de forma a procurar mais depressa as soluções. Bom, do ponto de vista da pesquisa, se a pesquisa é completa, temos que organizar a pesquisa de alguma forma num princípio de depth first search, ok? E por conseguinte a ideia é que o que nós, tipicamente o problema como ele é executado, em termos operacionais, é que nós declaramos o modelo e o resolvedor, declaramos as variáveis, ao declarar as restrições antes mesmo de começar a fazer a pesquisa, pode haver alguma propagação, mas o que é importante é que depois o que vamos fazer é etiquetar ou atribuir valores às variáveis, e nesta fase de atribuir valores às variáveis estamos a misturar, digamos, ou intermediar, atribuir valores às variáveis e propagar. Eventualmente pode haver falhanços e temos que fazer backtrack. Esta enumeração das variáveis é o que faz define a forma da arte de pesquisa, e por conseguinte é muito importante perceber qual é a forma, qual é a ordem pela qual as variáveis vão ser enumeradas. Então, aqui um exemplo. Imaginem que vocês têm três variáveis, x0, x1, x2, uma com variáveis, com valores 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Se vocês podem fazer, se fizerem a pesquisa pelo x0 primeiro, vocês dividem o espaço de pesquisa em 2, depois pelo x1 dividem o restante em 3 e depois em 4, mas se fizerem a pesquisa, aliás, ok? E essa pesquisa é aquela que normalmente é feita em choco. Okay? Se vocês não disserem mais nada, é essa que vocês vão fazer.
por conseguinte, vocês têm este programa na página, mas isto tipicamente o que se faz é criar aqui uma rede de variáveis. Vamos dizer simplesmente que o x0 é menor que 2, o x1 é menor ou igual a 3, por isso os valores variam. O x0 tem valores 1 e 2, 1 e 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e depois mandamos resolver, ok? Se nós pedirmos as soluções, elas aparecem-nos pela ordem com que são obtidas, ok? Primeiro 1, 1, 1, 1, 1, depois 1, 1, 2 e por aí adiante, ok? E a última, eventualmente, será a 2, 3, 4. 2, 3, 4. Por isso, este código, exatamente como está na página, mostrando as soluções à medida que elas vão aparecendo, diz-nos que o sistema, por default, o Choco funciona com faz a pesquisa em profundidade da esquerda para a direita. Bom, isto pode ser o que é que o Choco no fundo faz, toma duas decisões em cada ponto. Primeiro, decidir a variável que vai etiquetar, uma das que não está ainda fixa, e depois selecionar o valor que é atribuído à variável. No Choco nós podemos controlar isso, aliás, em qualquer linguagem digna desse nome, nós podemos continuar isso, e em particular nós podemos definir se queremos da esquerda para a direita, ou seja, com a mesma árvore de decisão, por isso com a mesma seleção de variáveis, nós podemos querer decidir usar, obter as soluções da esquerda para a direita, ou fazer o percurso da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Okay? Tudo o que temos que fazer é chamar este método do resolvedor, setSearch, em que dizemos que queremos, entramos como parâmetro as variáveis que vão ser etiquetadas e neste método o que nós temos que dizer é que elas vão ser etiquetadas por ordem de input, por isso, neste caso x0, x1, x2, a começar pelo lower bound, começar pelos seus valores mais baixos. Isto faz aquela pesquisa esquerda para a direita, mas se nós começarmos fizermos exatamente a mesma coisa, mas dissermos que queremos começar pelo upper bound, a pesquisa é feita na mesma árvore, mas da direita para a esquerda. Por isso, estes são dois métodos que vocês podem parametrizar o vosso resolvedor, se estiverem interessados num destes métodos dentro do problema que tiverem em conta. De qualquer maneira, a ordem em que as variáveis são enumeradas pode ter um importante impacto, nomeadamente, embora o número de soluções seja o mesmo, o número de nós intermédios não é. Okay? E por conseguinte, vou avançar. Esta é a árvore que você obtém, começando a enumerar primeiro as variáveis que têm menos valor no domínio, mas se vocês fizerem, e neste caso vocês têm os tais 24 soluções, ok? Mas têm, como nós intermédios, têm 6 a este nível e 2. Ok? Por isso têm no total 32 nós a explorar. Se começassem pela outra variável primeiro, por isso, primeiro pela x3, que tem 4 valores, depois a x2, a x1 que tem 3, etc., o que vocês obtinham era o mesmo número de soluções, as mesmas 24, mas agora o número de nós intermédios é bastante maior. É 4 num caso e 12 no segundo caso. E por isso passaria para 40. O que isto quer dizer que, fundamentalmente, vocês têm mais decisões para tomar e mais probabilidade, eventualmente, de errar nessas soluções. E por isso já à partida diz que é mais importante na escolha das heurísticas, é mais importante a escolha da variável do que a escolha do valor, em geral. Okay? Obviamente haverá exceções, mas à partida as heurísticas normalmente estão focadas na escolha da variável. E essa escolha da variável nós podemos eventualmente alterá-la, ok? Dizendo simplesmente que, enfim, neste caso, se nós quisermos usar as variáveis, a escolha, na ordem oposta, aqui não existe o left to right, aqui só existe input order, não existe reverse input order, por isso o que temos que fazer é fazer a inversão nós próprios. Okay? Se temos um conjunto de variáveis x que queremos etiquetar por ordem inversa, o que temos é criar um conjunto de variáveis y exatamente iguais àquelas, aliás é com igualdade, por isso nós não estamos a criar aliás estamos a criar novas variáveis, mas estamos a criar uma igualdade, porque conseguimos, os apontadores são os mesmos,
fizemos a umas, fazemos a outras, por isso não estamos a aumentar a complexidade da pesquisa, e agora em vez de etiquetarmos as variáveis x, etiquetamos as variáveis y. Okay? Da esquerda para a direita se for lower bound, da direita para a esquerda se for upper bound. Okay? E basicamente são as duas hipóteses que nós temos para fazer. Se não quisermos alterar a ordem das variáveis, se não tivermos nenhuma boa razão para alterar a ordem das variáveis, nós podemos dizer que queremos as variáveis em qualquer ordem, ok? Por isso temos que usar ou input order ou temos que usar este método input order. Pomos as variáveis que queremos etiquetar como argumentos e depois só temos que dizer se queremos que elas comecem pelo lower bound ou pelo upper bound. Em geral, as variáveis podem pertencer a vários vetores, ou seja, podemos ter as nossas decisões, por exemplo, vocês no caso do projeto, vocês têm variáveis x e y, no princípio, e por isso têm dois vetores que querem etiquetar e por isso, se quiserem usar estes métodos, têm que criar, mais uma vez, têm que criar um vetor único, ok? Por isso, um vetor único que seja o append dos dois, do x e do y, e depois fazer o append, fazer a pesquisa no vetor z. E no vetor, no vetor que é o append dos dois, ok? Neste caso, é indiferente se vocês fizerem o x, ou o x seguido do y, é indiferente fazer o lower bound pelo z, ou fazer primeiro pelo x e depois pelo y, porque elas estão seguidas. Podem, no entanto, ter mais alternativas, por exemplo, podem querer fazer o lower bound no x, começar de baixo para cima, dos valores mais pequenos para os maiores, e no y podem querer começar dos valores maiores para os valores mais pequenos. Por isso têm várias hipóteses de fazer isto, ou fazem todas com a mesma estratégia, ou eventualmente separam as variáveis e utilizam estratégias diferentes. Okay? E por conseguinte, neste caso, a única coisa que dizem, exato, basicamente são as mesmas. Por isso, é uma questão de escolherem qual é aquela que se adequa melhor ao vosso problema. Por outro lado, uma coisa que é importante é o que é que se faz, o que é que o sistema faz exatamente quando vocês fazem um labeling, por isso uma etiquetagem, uma enumeração de uma variável. O que vocês podem pensar é que, bom, se tivermos vários valores para uma variável, vocês começam por atribuir o valor A1, à variável x, que é o valor V1. Se por acaso alguma coisa falhar, ou se querem mais soluções, vocês fazem backtracking e atribuem o outro valor. Okay? Na realidade, em restrições, vocês podem fazer alguma coisa, por isso isto é o chamado N-way branching, ou seja, vocês, para cada alternativa, têm N hipóteses e exploram as N hipóteses isoladamente. Em Choco e em quase todas as linguagens de restrições, por default fazem uma coisa um pouco diferente, que é o seguinte: se vocês primeiro fizerem a etiquetagem por A1, a alternativa que vocês têm não é uma delas, mas dizer simplesmente que X é diferente de A1. Okay? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando chegar à decisão propriamente dita, vocês podem inclusive não querer fazer a próxima decisão, pode não ser na variável x, como acho que vou mostrar a seguir, mas pode ser numa outra qualquer. Okay? Imaginem esta situação. Vocês têm uma variável x, tem os valores 1, 6, 8 e 9, tem a variável y, tem os valores 2, 3, 4, 7 e 9, sabem que o x tem que ser mais pequeno que o y, e dizem que depois querem fazer mais qualquer coisa sobre o x e o y. Bom, vocês têm estes valores no domínio, como iremos ver, normalmente começa-se pela variável que tem menos valores no domínio, e por isso vocês vão começar por fazer a etiquetagem por x, em princípio da esquerda para a direita, depois pelo lower bound, e tentam x igual a 1. Okay? Por algum motivo, este x igual a 1 não é compatível com nenhum destes valores de y de acordo com este predicado, ou esta restrição que ainda falta, que eu não estou a especificar. Bom, nessa altura vocês têm que fazer o backtracking, ok? Bom, mas ao fazer o backtracking, desculpem isto aqui, não sei se estão a ouvir bem.
De vez em quando tenho aqui umas coisas que está instável. Estão-me a ouvir ainda ou não? Sim, sim. De vez em Ah, quando quebra, mas agora estamos a ouvir. ok, pronto. Eu estou a gravar, espero que a gravação fique bem, mas de qualquer maneira. Ahm, por isso, como eu ia dizendo, vocês fizeram a etiquetagem, por isso que tentaram pôr x igual a 1, isto não funcionou, por algum motivo não era compatível com os valores de y, e então o que é que têm que fazer a seguir? Bom, vocês podem pensar, se eu comecei por x igual a 1, agora vou tentar o x igual a 6. Bom, mas na realidade, se vocês retirarem desta etiquetagem tudo o que têm a retirar, vocês chegam à conclusão que o x tem que ser diferente de 1. Ok? Bom, mas não só o x diferente de 1, mas agora, por propagação, se o x é diferente de 1 e como o x tem que ser menor que o y, e o x a seguir ao 1 só toma os valores 6, quer dizer que os valores 2, 3 e 4 do y também vão à vida. Okay? Por isso, antes de vocês decidirem o que é que vão fazer em alternativa a x igual a 1, vocês simplesmente explicitam, ou vocês não, o sistema explicita que o x tem que ser diferente de 1 e tira as consequências que tem a tirar. O que quer dizer que, chegando a esta altura do campeonato, vocês ficam com o x, que tem 3 valores de domínio, o y tem 2, e por conseguinte o que o sistema normalmente fará, se escolher a variável com menos valores, é a seguir vai tomar uma decisão sobre o y e não sobre alternativas ao x. Okay? E por isso, neste caso, começará com y igual a 7. Se isso falhar, diz que o y é diferente de 7, logo o y terá que ser igual a 9, aqui não tem alternativa, e depois continuará com os valores de x. Por isso, não ver que normalmente este chamado two-way branching, o que faz é, uma vez feita uma alternativa, uma vez tentado um valor, antes de começar a tentar alternativas a esse valor, faz uma alternativa que é retirar esse valor e ver as consequências de retirar desse valor. E só depois é que toma a decisão o que é que vai fazer a seguir. Ok? Este é o valor, isto é o que o Choco faz por default. Ok? Por isso, se vocês fizerem este exemplo que estava que está ali no slide anterior, vocês dizem que o x é menor que o y, depois, se vocês fizerem a pesquisa pelo aquilo que eu estava a dizer, por isso, neste caso já não é por ordem com que aparecem as variáveis, mas é escolher a variável, em cada instante escolhem a variável que tiver menos valores no seu domínio. Ok? E por conseguinte, numa primeira fase, ele vai escolher a variável x. Okay? Escolhe a variável x e é por lower bound, por isso vai dar os valores por ordem crescente. Por isso, entre as duas, escolhe a x e escolhe o valor 1. Okay? E se vocês pedirem as soluções, okay? E não só pedirem as soluções, mas também pedirem um método, ou explicitarem um método que é ver qual foi o caminho de decisões que o sistema tomou, o que vocês verificam, podem fazer esta verificação, está no código, ok? O que vocês verificam é que isto é o que vai acontecer. Primeira solução, ok? Escolhe o caminho 3 e diz que a root toma uma primeira decisão, enfim, a primeira decisão é de pôr x igual a 1 e a segunda decisão é de ter o y igual a 2. Por algum motivo isto falha, não é? Porque a seguir eu ponho uma coisa que é impossível, ok? Então ele tem a alternativa. A alternativa é, o caminho, é que o x é igual a 1, ok? Mas a última decisão que foi tomada foi foi o y igual a 2, por isso a primeira coisa que ele faz é repetir a conclusão enfim, coloca a restrição oposta, por isso o y não pode ser igual a 2, e por conseguinte o y passa a ser 3 ou 4, eventualmente não pode ser nem 2 nem 3, será 4, não é 2 nem 3 nem 4, será 7, não será nem 4 nem 7, ok? E nesta altura ele toma a decisão que é dizer assim, ok, se não pode ser nenhum destes valores, por isso não pode ser 7, falta aqui dizer que é y igual a 9, mas não coube. Então, a alternativa seguinte, como não tem mais valores do y, é dizer que o x não pode ser 1. Okay? E ele dizer que o x não pode ser 1, a segunda decisão já não é o x passa a ser 6, mas é o y passa a ser 7. Okay? Exatamente aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, ele tirando todos estes valores do domínio, do x e do y, chega à conclusão que o y tem menos valores que o x, e por conseguinte vai recomeçar, ou vai fazer a pesquisa pelo y. Okay? E depois o resto é semelhante.
Por isso, é importante perceber, digamos, eventualmente na pesquisa, o que é que o sistema está a fazer e o tipo de branching, de alternativas que ele explora. Okay? Sempre que é usada uma atribuição de um valor a uma variável, o sistema, se esse ramo, digamos, falhar, por algum motivo, ou se quiserem mais soluções, o ramo seguinte começa sempre por negar essa atribuição, ou seja, dizer, retirar esse valor do domínio da variável. E depois retirar o resto das conclusões que pode retirar. Ok? Por isso, dados estes princípios, ainda não dissemos muito sobre, aliás, já dei uma ideia qual é a variável que deve ser escolhida, mas de qualquer maneira devemos fazer isto de alguma forma mais consistentemente e, por conseguinte, é importante perceber qual é a próxima variável e qual é o próximo valor. Okay? Já vimos que o próximo valor apenas muda, digamos, a pesquisa da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. A variável é mais importante porque pode mudar a estrutura da árvore de pesquisa. Ok? Agora, a questão é como é que se faz essa escolha? Faz-se a escolha estaticamente, ou seja, à partida diz que as variáveis são estas e são escolhidas, ou são etiquetadas por esta ordem, ou é de uma forma dinâmica. Isto é, em cada instante da pesquisa, em cada decisão que é tomada, o sistema vê o estado, digamos, da pesquisa e decide nessa altura. Por isso não está pré-definida, define apenas a ordem das variáveis na altura em que toma as decisões. Ok? Do ponto de vista estático, porque é que eu devo preferir certas variáveis a outras variáveis? Bom, muitas vezes isto tem a ver com a estrutura do problema. Nós já falámos nisto, do ponto de vista, falámos nesta medição, do ponto de vista da propagação e da consistência, mas é importante tentar perceber qual é a estrutura do problema, nomeadamente qual é a estrutura, como é que as variáveis estão ligadas para determinadas restrições. E, por conseguinte, associando variáveis a nós de um grafo e restrições aos seus ramos, nós podemos definir o nó, a largura do nó de acordo com uma determinada ordem, já vimos isso uns slides atrás. Para todas as ordens decidimos qual é a largura de um grafo e de acordo com essas ordens e finalmente definimos a largura do grafo como sendo a menor largura de acordo com a maior ordem. Okay? Já vimos isso, vamos dar aqui apenas um exemplo. Repetir o exemplo. Se vocês tiverem este grafo, por isso em que há 7 variáveis e tem estas restrições binárias entre elas, ou o grafo primal, por isso, depois de passar as restrições enárias para projetar para restrições binárias, esta é a estrutura do grafo. Vocês têm 2 ordens possíveis, ok? De acordo com esta ordem, o nó 1 não tem nenhum nó anterior com o qual esteja ligado, o nó 2 está ligado ao nó 1, o nó 3 está ligado ao nó 2 e ao nó 1, o nó 4 está ligado ao 1, 2, 3, por isso tem 3 nós vizinhos de menor ordem. Espero que estejam a ouvir, está-me a dizer que está instável. Bom, mas o nó 5 também está ligado a 3 nós com número inferior, 2, 1 e 4. O nó 6 a mesma coisa, e o nó 7 a mesma coisa, e por conseguinte, de acordo com esta ordem, o grafo tem uma largura de 3. Okay? Bom, de acordo com a ordem 2, uma ordem diferente, se vocês numerarem o mesmo grafo, mas agora com ordens diferentes para as variáveis, vocês verificam que o nó 1 não tem nenhuma atrás, o nó 2 tem apenas um atrás, com quem esteja ligado, o nó 3 está ligado apenas ao 1, o nó 4 está ligado apenas ao 2, o nó 5 está ligado ao 3, okay? e ao 4, ok? O nó 6 está ligado ao 4 e ao 5, e ao 2 e ao 3, porque está ligado a 4 nós, e finalmente o nó 7 está ligado a todos eles, porque está ligado a 6. E por isso, neste caso, a largura do grafo, de acordo com esta ordem, é 6. Bom, a largura do grafo em geral é a largura de acordo com é a menor largura de acordo com qualquer ordem, e tipicamente esta seria a ordem que é induzida. Aliás, uma das
uma das ordens que induz a menor largura, e por conseguinte o que o sistema, a heurística diz, a próxima heurística diz é que nesta heurística devemos usar as ordens que conduzem a uma menor largura do grafo. Okay? Por isso, as variáveis num problema devem ser numeradas cronologicamente, por isso uma a seguir à outra, numa ordem que conduza a uma menor largura do grafo primal. Okay? Bom, qual é a ideia? Aqui a ideia é que não sei se está aqui com boneca. Okay. A ideia é que, à partida, se nós estamos a impor um certo tipo de consistência, okay? Em particular uma consistência I, em que vamos assumir, por exemplo, o caso da consistência de árvore, em que o I é igual a 2. Bom, se nós temos uma consistência de I, nós sabemos que só tivermos um nó anterior com o qual ele esteja ligado, se nós usarmos essa ordem, podemos fazer uma pesquisa sem backtrack. Okay? Por conseguinte, em geral, se usarmos uma ordem que esteja próxima mesmo que não seja mesmo que não evite o backtracking, okay? Usar uma ordenação das variáveis que conduza a uma menor largura do grafo, quer dizer que logo que tomamos uma decisão, essa decisão logo influencia logo as variáveis vizinhas, okay? E por conseguinte, aqui talvez seja mais fácil de ver, se usarmos estas restrições, esta ordem é muito má, porque nós estamos a tomar decisões sobre a 1, sobre a 2, sobre a 3, e não estamos a tomar logo uma decisão sobre a variável que está ligada à variável 1, 2 e 3. Por conseguinte, é provável que a gente esteja a fazer a criar um caldinho, digamos, e que só quando chegamos à variável 7 é que descobrimos que a coisa está errada. Por conseguinte, é bom irmos dando valores a variáveis que estejam imediatamente ligadas. E isso, tipicamente, é o que se consegue usando uma ordenação que induza uma menor largura para o grafo. Bom, isso basicamente já agora os casos especiais eram aqueles que eu vos falei. Se vocês tiverem uma pesquisa em árvore, esta pesquisa tem uma largura 2, uma estrutura em árvore do vosso sistema de restrições, a largura aqui é 2, todos os nós, existe uma ordenação, esta particular de cima para baixo, todos os nós têm apenas um vizinho com um número menor, e por isso, começando pelos números mais pequenos, nós temos a certeza que ao atribuir um valor a uma variável, estas à partida têm valores compatíveis, senão o problema era logo impossível. Ao atribuir o valor a uma variável, dividimos o problema em N problemas independentes, que depois podem ser resolvidos exatamente do mesmo método, e por conseguinte sem qualquer problema de backtrack. Okay? Bom, vamos passar aqui, já vimos estes casos. Eventualmente, neste caso aqui, mesmo que não tenhamos, existe um problema, aqui já não é uma árvore, okay? Este nó, por exemplo, tem 2 pais com número inferior, este nó também tem 2 pais com número inferior, mas mesmo assim convém usar um tipo de ordenação, porque com esta ordenação nós garantimos uma largura de 2, por isso cada nó tem no máximo 2 nós anteriores com o qual está ligado, e neste caso em particular, mesmo que não se tenha backtrack free, mesmo que não seja necessário backtracking, mesmo que seja necessário backtracking quando se utiliza apenas arc consistency, se nós usássemos path consistency, conseguimos garantir a ausência de backtrack. Bom, podemos não querer fazer path consistency porque é pesado, mas normalmente, mesmo fazendo alguns backtrackings, é preferível usar esta ordenação das variáveis apenas com arc consistency do que usar uma outra ordenação que não garanta esta largura de 2. Okay? Bom, outras aproximações. Uma aproximação, okay, da largura. Enfim, esta estrutura tem um problema, ou esta heurística tem um problema, que é temos que obter o grau, aliás, a largura
do grafo, e para obter a largura do grafo temos que obter uma ordenação das variáveis à partida, e essa ordenação das variáveis, pode haver várias ordenações, enfim, isto não é por aí uma dificuldade por aí além, mas temos que garantir uma ordenação das variáveis, e isso pode ser um inconveniente, e por isso, para não nos preocuparmos com a ordenação da variável, se no fundo o que nós queremos saber é se estamos a usar os vizinhos imediatamente, logo que usamos logo que atribuímos o valor a uma variável, se vamos ver imediatamente os seus vizinhos, ou vamos tentar imediatamente usar os seus vizinhos, podemos usar uma heurística que é ligeiramente diferente, que é MDO, em que aqui o que vamos fazer é atribuir as variáveis, aliás, ordenar as variáveis, não pelo grau que induzem, não pela largura que induzem no grafo, mas simplesmente olhar para quantos vizinhos é que tem. Okay? E por isso este maximum degree ordering diz, bom, eu vou olhar para o meu problema e vou começar a enumerar primeiro a variável que tiver mais vizinhos. A variável que tiver mais vizinhos é aquela que eventualmente deve ser mais difícil de obter um valor, e por conseguinte o melhor é começar por ela. Okay? E por isso, normalmente, essas ordenações não são muito diferentes. No primeiro caso, se vocês virem o algoritmo que nós usamos, tentávamos ver, para obter uma ordenação que induza uma menor largura, nós começávamos pelos nós que tinham menos vizinhos e punhamos no fim. Agora o que estamos a fazer é ao contrário, é ver os nós que têm mais vizinhos e pô-los no princípio. Por isso, normalmente, as duas ordenações não são muito diferentes, embora haja algumas diferenças possíveis. Okay? Por exemplo, neste caso aqui que eu tenho aqui, se vocês usarem estas duas ordens, 4, 1, enfim, neste caso, apenas pelo número de vizinhos, ok? Vocês começam pela variável que tem mais vizinhos, que é 4, depois a que tem a seguir é 1, a seguir, depois as outras são aliás, a 2 e a 3 são as que vêm a seguir, a 5 e a 6 são semelhantes, depois há a 7 que é a última, ok? Por isso estas duas ordens, à partida, a única diferença que tem é que em vez de seguir a 4 e 1, em vez de começar pela 2 e pela 3, começo pela 5 e pela 6, ok? Que tem o mesmo número de vizinhos em qualquer forma, ok? E por conseguinte, à partida, estas têm a mesma são ambas ordenações MDO, ok? E, no entanto, elas induzem diferentes larguras nos grafos, por isso não têm o mesmo MWO, ok? Em particular, esta primeira, por isso começa na 4, não tem nenhuma vizinha, ok? Depois tem a 1, tem apenas a 4 como vizinha, depois a 5 tem a 1 e a 4, a 6 tem a 1 e a 4 também, a 2 tem a 1 e a 4, e a 5, a 3 tem a 1, a 4 e a 6, desculpem, a 5 e a 6, a 6 tem a 1, a 3 e a 4, okay? Tem a 1 e a 4, desculpem, a 2 e a 3 ainda não foram numeradas, a 2 tem a 1, a 4 e a 5, mas a 3, nesta altura, já tem a 1, a 2, a 4 e a 6. Okay? E por isso tem uma largura. Esta ordenação induz uma largura no grafo de 4. Enquanto que se começarem pela 1, 4, aliás, 4, 1 e depois pela 2, 3, vocês verificam que a 2 só está ligada a 2, a 1 e a 4, a 3 só está ligada a 2, que é a 1, 2 e 4, entretanto, a 5 está ligada a 3, a 2, a 1 e a 4, e a 6 também está ligada só a 3, a 3, a 4 e a 1. E por conseguinte, qualquer uma destas variáveis só está ligada a no máximo 3 variáveis com um número diferente, e por conseguinte esta ordenação induz uma largura de 3, enquanto que esta induz uma largura de 4. E por isso, usar a maior vizinhança não é exatamente sempre a mesma coisa que usar a menor largura de banda, a menor largura do grafo. Okay? Mas normalmente não são muito diferentes.
Já agora, antes de passar para as heurísticas dinâmicas, há aqui dois tipos de heurísticas há dois tipos de situações que têm a ver com a estrutura de uma forma mais geral e, aliás, de uma forma mais particular, que podem ser bastante úteis. Okay? Bom, nós sabemos que, à partida, os nossos melhores algoritmos, ou os algoritmos mais razoáveis, são os algoritmos que garantem consistência de arco. Okay? Usar consistências mais pesadas é bastante complicado. Complicado, bastante pesado. E, por conseguinte, nós sabemos que a consistência de arco é particularmente útil quando o nosso problema tem a estrutura de uma árvore. E, por conseguinte, a primeira coisa que nós podemos tentar fazer é tentar garantir, aliás, tentar criar o mais depressa possível uma árvore, ou seja, atribuir valores a nós, de forma a que o restante do problema tenha a estrutura de uma árvore, para que o restante do problema que se consiga fazer sem backtrack. Se eu tiver 50 variáveis e ao atribuir valores a duas, ficar com a estrutura de uma árvore, quer dizer que eu, na realidade, só tenho backtracking nas duas primeiras variáveis, porque nas outras 48 que têm uma estrutura de árvore, não preciso ter backtracking. Okay? Bom, essa é a ideia de criar o chamado cycle cut set, ou seja, o conjunto que corta os ciclos. Uma árvore é um gráfico que não tem ciclos, okay? E, por conseguinte, se nós conseguirmos olhar para o problema e verificar que há aqui variáveis que, ao ser atribuídas, transformam o resto do problema numa árvore, são essas variáveis que devemos começar. Okay? E por isso, neste exemplo, o que eu verifico é que se eu atribuir primeiro o valor ao H, okay? Atribuindo o valor ao H, imediatamente estas restrições deixam de existir, passam a ser restrições unárias. Okay? E depois, se eu tirar a seguir ao M, okay? O que eu verifico é que depois destas duas atribuições eu tenho uma estrutura em árvore. E por conseguinte, neste caso, o que eu deveria dizer é que eu tenho um conjunto de corta-ciclos constituído pelas variáveis H e M, que aliás não são únicas, pode haver outras variáveis que cortem os ciclos, mas um circuito corta ciclos com o menor número possível de variáveis e devo atribuir valores a essas variáveis desse circuito em primeiro lugar. Okay? Uma vez feito isso, garanto que há um número mínimo, ou um número mais reduzido de retrocessos, de backtrack. Infelizmente, não existe nenhum algoritmo polinomial que me garanta a descoberta destes circuitos corta-ciclos, mas novamente é uma boa aproximação começar ok, já tinha visto. É uma boa aproximação começar por um sistema que coloca nos circuitos corta-ciclos aquelas variáveis que estão ligadas a mais variáveis. Okay? Por isso, o problema é chegar a um circuito, a um grafo que não tenha ciclos, em que haja poucas ligações, é melhor começar por colocar no circuito corta-ciclos as variáveis que têm mais ligações. Neste caso, o H tem 1, 2, 3, 4, 5, o M tem 3, enfim, o primeiro, a 5 é clara, depois de retirar isto, depois de retirar esta H deve pertencer, esta não seria a única, por exemplo, podíamos tirar a B, também tem 3. Por isso, se fizéssemos o algoritmo que é ir retirando as variáveis que têm mais vizinhos, eventualmente chegamos a um circuito que corta ciclos, que não é mínimo, pode não ser mínimo, mas porque há decisões que podem tomar e depois ter efeitos mais à frente, não nestes circuitos triviais, mas mesmo não sendo mínimo, é uma boa aproximação. Okay? E por isso cá está a situação em que usar primeiro as variáveis que têm mais vizinhos pode ser uma boa solução. Outra, ok, isso foi a primeira parte. A outra situação que se pode colocar é em certos circuitos, em certos problemas, é uma perspectiva de dividir para reinar, ok? O que é dividir para reinar? Bom, tenho um problema com n variáveis, a complexidade é exponencial em n, mas se eu conseguir compor este problema em dois problemas com menos variáveis, a complexidade é bastante menor. Isto acontece em alguns problemas, por exemplo, os clássicos são problemas com antenas, em que vocês têm restrições que certas antenas não podem estar na mesma largura de banda, na mesma frequência de base, porque interferem umas com as outras, mas se vocês tiverem uma cadeia montanhosa
afastar dois vales, ok? Eventualmente haverá uma ou duas antenas na parte de cima das montanhas, que permitem fazer a comunicação entre os dois vales, mas depois os dois vales são independentes. E por isso, neste caso, é um bocado aqui que está a ser mostrado aqui. Se eu atribuir primeiro, se eu eliminar primeiro esta variável e a seguir eliminar esta, ou aliás, neste caso foi esta, o que eu fico é com dois problemas completamente independentes. E por conseguinte, além das duas primeiras enumerações que tenho que fazer, a seguir a complexidade, em vez de ser n d elevado a n, passa a ser duas vezes d elevado a n sobre 2. Okay? O que é uma coisa bastante diferente. Okay? Se o n for 100, 2 elevado a 100 é uma coisa, 2 elevado a 50 é completamente diferente. E por conseguinte, a outra estratégia para usar específica para ordenar as variáveis estaticamente é tentar etiquetar variáveis que transformem um problema com muitas variáveis em vários problemas com menos variáveis. Okay? Por isso, o número de problemas aparece aqui como um fator, enquanto que aparece como um fator por um lado e como um denominador do expoente, o que é, obviamente, vantajoso. Ok, por isso isto são as variáveis, as dinâmicas, as heurísticas estáticas. Eu olho para o meu problema, olho para a minha rede de restrições, correspondente ao grafo, e depois trabalho nos grafos, ok? Trabalho ou obtendo ordenações que induzam menor largura, ou olhando para os nós que têm mais vizinhos, ou em casos especiais, até podem ser os que não têm mais vizinhos, mas em casos especiais, ou vou usar aqueles que cortam ciclos, ou vou usar aqueles que separam um problema complexo em vários problemas mais simples. Heurísticas dinâmicas, são aquelas que, por isso, nestas heurísticas, vocês têm os nós completamente etiquetados, a ordem dos nós é dada logo à partida. Okay? Vocês, neste caso, por exemplo, vocês diziam que o primeiro nó era o D e o segundo nó era o L. Okay? A partir daí, a ordem já não seria importante. Mas essa ordem é fixa e é criada logo à partida. Nas heurísticas dinâmicas, a ordem não é fixa. Okay? Por exemplo, e a ideia é sempre a mesma. Vocês conhecem este problema já. Se vocês tiverem, já devem ter começado a trabalhar neste, se vocês quiserem encaixar estes retângulos todos num retângulo qualquer, por onde é que começavam? Ok, vocês já começaram a trabalhar no problema, por onde é que vocês acham que devem começar? Pelo maior. Agora como é que já não sei. Porquê? Porque é o que mais restringe os restantes valores. Não só o que mais restringe, mas é aquele que tem menos hipóteses de ser satisfeito. Exato. Ok? Por isso, tipicamente, o princípio que é usado nas heurísticas dinâmicas é usar o princípio do first fail. Ok? Não está aqui escrito, mas é o princípio o mais difícil primeiro. Ok? Por isso, não vale a pena resolver os problemas simples. Okay? Se depois deixamos um barbicacho para o fim, obviamente não vamos resolver. Se começarmos a pôr os retângulos pequeninos todos aqui, é fácil resolver isso, eles cabem com certeza, mas se eu não tiver jeito, chego ao grande e não consigo lá metê-lo. Ok? E por isso a ideia é vamos tentar resolver primeiro os problemas mais difíceis. Okay? Como é que este princípio se aplica neste caso? Bom, o problema mais difícil é qual é o retângulo, ou o quadrado neste caso, que é mais difícil de colocar. Bom, é o maior, porque é o que tem menos hipóteses de colocação. O que é que quer dizer que tem menos hipóteses de colocação? É o que tem menos valores no domínio das variáveis. Okay? Se vocês pensarem, por exemplo, neste quadradinho, o x, né, que será o canto inferior esquerdo, pode ter estes valores todos, exceto o último, não é? Só não pode estar no fim. Todos os outros podem estar. O y é a mesma coisa. Pode estar em todos, menos no último. Já este não. Este só pode vir para aí até aqui. Porque tem menos valores no domínio. Bom, se tem menos valores no domínio, melhor. A melhor, quer dizer, devo começar por esse, que esse é o mais complicado. Estes aqui são estranhos, ou são interessantes, porque há uma variável que é muito difícil de pôr. Aliás, neste caso até é muito fácil de colocar. O canto inferior esquerdo tem que ser de certeza. Tem que ser, desculpem, há uma que é fácil de colocar, que é o canto inferior esquerdo tem que ser com certeza na primeira linha.
o que tem alternativas não tem alternativas na linha, tem alternativas na coluna, okay? Nesta variável. Bom, mas a ideia então é, heurísticas dinâmicas tentam explorar este princípio do first fail, tentar descobrir primeiro aquilo que tem mais oportunidades de falhança. Bom, como é que isto se faz? Okay? Bom, em choco, podemos fazer mais uma vez com um parâmetro, não sei se vocês nós já tínhamos usado este parâmetro informalmente e mais ou menos escondido em alguns programas, mas a ideia é usar o método input order, em vez de usar o input order, ok? O que usamos é bem, não estamos aqui a falar. Ok, desculpa. Em geral, ok? Em vez de usar podemos usar de uma forma geral, podemos escolher a variável por um critério qualquer e com um método que tem vários argumentos, que eu aliás nunca consegui pôr a colocar, por isso também não explorei muito, mas este é o método mais geral, em que por um lado vocês definem uma variável, definem qual é a variável, definem qual é o valor que querem e definem qual é o critério que querem seguir. Por isso podem definir, querem começar por dizer que a variável tem que ser maior que 5. Okay? Escolhem a variável, escolhem o valor e dizem que a variável tem que ser maior que 5. E aplicam isso a todas as variáveis do domínio. Okay? Em princípio, vocês podem definir com esta linguagem, que parece que não está a funcionar bem sempre, mas pelo menos o ano passado não estava a funcionar, este ano ainda não tentei, vocês podem, em princípio, escolher qualquer heurística que queiram definir. Okay? Na realidade, elas não são normalmente... já agora, porque é que existe esta restrição da igualdade, do apply igualdade? É porque em alguns casos nós não queremos fazer a atribuição de valor a uma variável, dizendo que a variável tem um certo valor, mas podemos dizer simplesmente que queremos dividir o domínio da variável em dois valores. Ou x é menor ou igual a m, ou x é maior que m. Em vez de dizer que o x é igual a 1, e depois igual a 2, e depois igual a 3, tem os valores possíveis. Porquê? Porque fazer esta bipartição da variável pode ter vantagens em alguns problemas, por exemplo, em otimização. Em otimização, se eu achar que a variável tem que ser maior que m, eu posso tentar dizer que, aliás, ou fazer este x menor ou igual a m, se eu tiver um bound para a função objetivo, se calhar com um valor inferior a m, mesmo sem olhar para o espaço de pesquisa, descubro que não vou descobrir nenhuma solução melhor com x menor ou igual a m. E é preferível fazer isto do que descobrir que não é melhor para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3. Por vezes eu consigo descobrir isso logo num só passo. Por outro lado, esta enumeração desta forma tem a vantagem de dividir o espaço de pesquisa em dois. Okay? E por conseguinte, se eu conseguir falhar num dos lados, okay, eu consigo retirar metade, enfim, sendo este o ponto médio, eu consigo retirar metade do espaço de pesquisa de uma só vez. Okay? Em vez de tentar retirar todo o espaço de pesquisa correspondente ao x igual a 1, falhar em todo o espaço de pesquisa correspondente ao x igual a 2, etc. E por isso, em alguns problemas, nomeadamente problemas de otimização, como eu vos disse, é muito vulgar vocês, em vez de utilizar a etiquetagem, atribuir valores a uma variável, vocês simplesmente definem ranges para a variável, ou intervalos para as variáveis, e são esses valores que têm que pôr. Lá está que se vocês disserem que x é maior que m, a seguir tem que continuar, para ter um valor concreto para o x, tem que etiquetar o x outra vez. Mas isso sabe de soar. Bom, seja como for, normalmente o princípio do first fail segue aquele princípio que eu vos falei, que é de começar pelas variáveis que são mais difíceis, que são aquelas que são mais naturalmente vão falhar com mais facilidade, ok? E como é que isto se é implementado, ok? Em três grupos, ok? O primeiro grupo é olhar para três grupos de heurísticas. A primeira coisa é olhar para o sistema, para o problema tal como ele está neste momento e decidir qual é a variável mais difícil para atribuir, ok? Outra hipótese é dizer assim, não, mas isto tem uma história, já andei aqui a fazer pesquisa e, eventualmente, com a pesquisa que eu fiz,
fui ganhando algum conhecimento, fui aprendendo alguma coisa e nesta altura do campeonato eu até já sei mais do que sabia no início e por isso já posso decidir diferentemente do que decidiria se começasse neste momento. Ou, finalmente, um terceiro grupo de heurísticas que é, bom, eu estou neste instante, não sei ainda muito bem o que eu vou fazer, mas se eu fizer uma prova, uma probe, enfim, uma verificação rápida do que é que pode acontecer se eu tomar certas decisões, essa tentativa pode-me dar informação que é útil para, antes de eu tomar a decisão, para que eu tome a decisão depois já informado do que é que vai acontecer em seguida. Okay? Bom, e se vocês em IA já deram este tipo de princípios, não é? Este aqui corresponde, se quiserem, ao alfabeto, aquele problema do alfabeto que é de jogos de xadrez, que é vocês fazem 3 ou 4 jogadas para ver qual é a melhor solução no ponto onde estão. Okay? Esta é olhar para os pontos onde estão, esta aqui no xadrez não pode existir, porque uma vez feitas as jogadas não as podem repetir. Bom, mas no caso das restrições, o que é que vocês podem fazer olhando para um problema tal como ele existe neste momento? Qual é a variável que vocês devem escolher? Bom, tipicamente não há assim muitas alternativas, mas a melhor alternativa é olhar para o domínio das variáveis, ou seja, é essa a informação que vocês têm, olham para as variáveis e dizem, em cada variável eu sei qual é o domínio que tem, em cada variável eu sei quais são as restrições com que ela está ligada. Então, assim, o que é a variável mais difícil de satisfazer? Bom, é a variável, por um lado, que tiver menos valores no seu domínio, okay? Se ele tiver muitos valores, é possível, é mais fácil de satisfazer, porque algum dos valores há de satisfazer o problema, e é mais fácil nesse sentido, o número das restrições, se uma variável estiver isolada, eu posso atribuir-lhe um valor à vontade que não chateie ninguém, mas se a variável estiver ligada a muitas outras variáveis, o valor que ela toma pode, digamos, criar muitas interferências. Por isso, estes normalmente são os dois critérios que podem ser usados dinamicamente, em cada instante, para decidir qual é a variável que é enumerada a seguir. O DOM, o critério DOM, apenas olha para o domínio e diz, se eu tiver duas variáveis, vou escolher primeiro, quer dizer, no instante em que estou a tomar a decisão, vou optar pela variável que tiver menos valores no domínio. Okay? No limite, se uma variável só tem um valor no domínio, lembra-se do problema das rainhas, se uma variável só tiver um valor no domínio, é essa que vai ter que ser atribuída, aí não tem alternativa, é mesmo esse valor que vou atribuir. Nas outras, em princípio, dão um desses valores. Ok, porquê? Porque, por um lado, qual é, digamos, a razão para que eu considero que estas variáveis, as variáveis que têm menos valores, são preferidas? Por um lado, a probabilidade de atribuir um bom valor é maior. Se vocês tiverem 2 valores, a probabilidade de acertar no valor é 50%. Se vocês tiverem 10 valores, a probabilidade de acertar no valor, se houver uma solução, a probabilidade de acertar no valor é 10%. Por isso, escolher a variável que tem menos valores no domínio, por um lado, do ponto de vista heurístico de procurar uma solução, tem mais probabilidade. Por outro lado, se o valor for mau, elimina uma maior percentagem, uma maior fração do espaço de pesquisa. Okay? Se vocês tiverem dois valores numa variável, se falharem um, em princípio eliminam 50% do espaço de pesquisa. Se vocês tiverem 10 variáveis, se falharem, eliminam apenas 10% do espaço de pesquisa. Por conseguinte, os dois princípios levam a dizer, vamos escolher primeiro a variável que tem menos valores no domínio. Okay? Esta inicialmente, era conhecida pela heurística FF, okay? First fail, era o único princípio first fail que era usado, mas no caso do... Ups, aqui. The number of constraints. Desculpa, isto aqui está engatado. Aqui não é o DOM. Aliás, aqui não é o number of constraints, é o number of values. Ok? Se vocês quiserem usar esta heurística, ok? No choco, podem usar essa heurística dizendo que vão usar as variáveis. Agora não é pelo domain,
input order, por isso não é a ordem com que põem as variáveis num array, mas sim escolhem a variável que tem menos valores no domínio, min domain, e neste caso escolhem os valores, por isso a variável é a variável que tiver menos valores no domínio, e os valores que vocês escolhem é de baixo para cima. Okay? Começam pelos mais pequenos. Ou se quiserem, começam pelos maiores. Okay? Por isso, bom, basicamente, neste caso, se vocês fizerem por input order lower bound search, vocês, independentemente da ordem com que escolhem as variáveis, enfim, são as várias alternativas. Não é? Em vez do min dom, que é first fade left to right, este é first fade right to left, se for pelo upper bound. Este aqui é sempre left to right, mas pelas variáveis que têm menos valores de domínio, e essas são escolhidas dinamicamente. Okay? Por isso, se usarem aquele valor, aquele exemplo que eu mostrei do x e do y, que é ao tirar o valor do x, imediatamente tirei vários valores do y, é este caso que está a ser usado. Uma outra alternativa é usar um número de restrições. Okay? Esse número de restrições é praticamente a mesma coisa que a maximum degree ordering, é aquela variável que tem mais vizinhos, okay? Por isso é aquela que tem mais restrições. A diferença é que agora é vista dinamicamente, ou seja, não é considerado o número de vizinhos à partida, é considerado o número de vizinhos na altura em que vou fazer a atribuição. Esta heurística não é usada normalmente sozinha, a outra é mais interessante, por isso é a que está implementada. Em alguns sistemas, como no Sixth Prolog, existia uma coisa chamada FFC, que era uma heurística em que primeiro usavam as variáveis que têm menos valores no domínio e, em caso de empates, desempatavam pelo número de vizinhos que tinham. Okay? Mas no Choco isto não existe esta variável, por isso esta heurística. Por isso, a mais importante, de facto, é usar a variável que tem menos valores no domínio. Okay? Em alguns casos, já agora, vale a pena usar algumas especializações destas variáveis, destas escolhas. Por exemplo, no caso das rainhas, vocês podem definir. Se vocês começarem a tentar resolver o problema das rainhas, vocês começavam por onde? Eu tenho começado, normalmente, pelo canto superior esquerdo, não é? Uma rainha, primeira rainha na primeira posição. Depois ponho a segunda rainha, algures. Depois a terceira, eventualmente depois da altura, isto começa dinamicamente a mudar. Mas logo no início, por onde é que eu devo começar? Algum de vocês acham que é uma boa ideia começar pelo canto, por um canto? Alguém tem alguma ideia porquê? Eu não deu para perceber a pergunta, porque cortou a sua Vocês no problema das N rainhas, vocês têm N variáveis a colocar, ok? Todas as rainhas têm o valor de 1 até N. Ok? E o que eu coloco, a forma como eu mostrei é que começo por pôr uma rainha aqui. Ok? Depois elimino e continuo a seguir. Minha pergunta é, será que esta é a melhor rainha para começar? Não, porque restringe menos nas próximas. Okay? O que reparem que ao fazer esta colocação, eu elimino, obviamente, os mesmos valores na coluna e uma diagonal. Okay? Mas se eu começasse aqui, não só eliminava uma diagonal, como eliminava também a outra diagonal. Okay? E por isso, nestes problemas, mas isto são muito user-defined e tem a ver muito com o problema que nós temos, a ordem com que nós vamos atribuir valores às variáveis, aliás, vamos atribuir, ordenar as variáveis para lhes atribuir valores, depende muito do problema e, neste caso, claramente, o que eu deveria fazer era escolher uma rainha do meio e um valor no meio. Ok? E é isso que pode ser feito. O problema das rainhas não é muito complicado, em geral, mas esta heurística é a heurística que dá melhores resultados neste problema. E, em geral, vocês podem sempre olhar para um problema e dizer, bom, há princípios genéricos, mas como usar as variáveis que têm menos valores no domínio,
mas há outros princípios que podem ser aplicáveis a certos problemas concretos e deverei usar as heurísticas nesse sentido. Okay? Bom, mas isto era um à parte, ok? Isto é o que nós podemos fazer em Comet. Em Choco é difícil de fazer, ok? Por isso não vou entrar aqui, depois podem olhar se quiserem, mas como curiosidade pode-se fazer em Comet, mas não se pode fazer no Choco. E no caso do Comet, concretamente, resolvia-se isto sem backtracking, 5.000 rainhas, sem qualquer problema. Bom, por isso isto são as heurísticas que podem ser usadas olhando para o estado do problema, okay? Para o estado da resolução de um problema. Temos um conjunto de variáveis, algumas já foram atribuídas, outras não foram. Aquelas variáveis que ainda não tiveram valores atribuídos, eu escolho uma delas de acordo com, tipicamente, o número de valores que elas têm no domínio, eventualmente outros critérios, mas o critério mais simples é os valores que têm no domínio. Bom, mas isso eu não estou numa pesquisa, o vosso problema pode demorar, problemas interessantes podem demorar segundos, minutos, horas, e por conseguinte, durante esses minutos, segundos e horas, vocês fizeram muitas coisas, ok? Fizeram muitas tentativas, atribuíram valores a muitas variáveis, tiveram vários falhanços. O que é que podem aprender em relação a isso? Okay? Bom, é isso que se pretende com estas heurísticas que olham para trás. Basicamente o que estas heurísticas que olham para trás fazem é tentar medir, há várias hipóteses, mas a mais simples é tentar medir a dificuldade das restrições. Ou seja, há certas restrições que, agora não estou a olhar propriamente para as variáveis, estou a olhar para as restrições. Há certas restrições que são calistas, é aquelas sempre que falham. Eu tento dar atribuir vários valores às variáveis e falham sempre na mesma restrição. Bom, então se há uma restrição que é mais, ou se há restrições que são mais complicadas que outras, então eu devo começar, de alguma forma, por atribuir valores às variáveis que participam nessas restrições. Porque são essas variáveis, são essas restrições que falham, por isso é essas que eu tenho que resolver primeiro. Okay? Agora, a outra, e por conseguinte, indiretamente, eu posso medir as restrições, a dificuldade das restrições, e depois atribuir esse valor ou essa dificuldade às variáveis que satisfazem ou que estão envolvidas nestas restrições. O outro método é olhar diretamente para as variáveis. Okay? Quais foram as variáveis que tiveram maior impacto, digamos, na minha pesquisa? Quais foram as variáveis que reduziram mais o espaço de pesquisa? Essas, em princípio, são aquelas que são mais difíceis de satisfazer. São aquelas que reduzem mais o espaço de pesquisa, quer dizer que se eu as puser no fim, quase certeza que vão falhar. Okay? Por isso é preferível pô-las logo no início, não só para reduzir o espaço de pesquisa, como para dar hipótese às outras de acertarem. São estes dois princípios que são usados nas heurísticas de olhar para trás. Okay? Bom, uma que olha para as restrições é esta weighted degree. Okay? O que é a weighted degree? Bom, basicamente eles medem a dificuldade das variáveis de acordo com as restrições a que pertencem. Okay? Por isso, vamos dar aqui um exemplo concreto. Suponhamos que vocês têm uma restrição A mais B maior ou igual a C. Okay? Bom, isto existem 3 propagadores, normalmente, já vimos isto, em que diz sempre que eu variar o máximo do A e o máximo do B, existe uma propagação para alterar o máximo do C. Okay? Sempre que houver uma variação no mínimo do C ou no máximo do B, existe uma variação no mínimo do A e existem estes 3 propagadores. E por conseguinte, agora o que acontece é que no meu processo de propagação, há de haver, quando há um falhanço, é porque há um propagador que eventualmente falha. Ou seja, tenho o máximo de C a 7 e de repente peço que o máximo do A seja 5 e o máximo do B seja 4, 5 e 4 dá 9, e por conseguinte já não consigo pôr o C a avaliar por 9 e falha este propagador. Bom, se falhar este propagador, eu associo este propagador a esta restrição e verifico, ok, esta restrição tornou-se mais difícil e agora vou ver quais são as variáveis que pertenceram à restrição. Foi A, B e C. Então é estas que eu vou atualizar. Okay? Bom, como é que isto se faz mais concretamente? Primeiro, todas as restrições do problema começam com um peso 1. Okay? Quando um propagador conduz um falhanço,
o peso desta restrição é aumentado por 1. Okay? Eu estou a dizer, esta restrição tornou-se mais difícil. Ou, a minha experiência mostra que esta restrição é mais difícil. Cada variável que é preciso ainda enumerar é atribuído um peso que é a soma de todas as restrições onde essa variável pertence. Okay? Se a variável pertencer a uma restrição com peso 5 e outra restrição com peso 7, a variável fica com peso 12. E essa é a dificuldade que é atribuída. Ok? E por conseguinte, a variável que tiver maior peso é aquela que é considerada. Por isso, aqui isto é uma variante, não é a variável que pertence a mais restrições, isso seria apenas o degree, mas é o weighted degree, porque as restrições são pesadas pela sua dificuldade, que é medida ao longo da pesquisa. E por conseguinte, é este o princípio que é feito. Okay? Na realidade, o que normalmente se utiliza é uma mistura dos dois, okay? Quer dizer o seguinte, o DOM é uma mistura corrente que diz quantos valores é que eu tenho no meu domínio. Quanto menos valores tiver, melhor. O WDEG diz, ok, é a dificuldade por causa das restrições, quanto maior for o seu peso, melhor. Okay? Então o que eu posso fazer é combinar estas duas medições, o número de valores no domínio e a dificuldade, e se eu dividir uma pela outra, o melhor é a melhor heurística é aquela que tiver um menor quociente entre o DOM e o WD. Okay? E por isso isto normalmente chama-se DOM-WD heurística. Okay? E é isto que no show que vocês podem fazer usando este set search DOM over WD search. Ou seja, se vocês têm um conjunto de variáveis de decisão e quiserem usar este método dinâmico, é este método que vocês especificam para o vosso resolvedor. Okay? Por isso, qualquer coisa deste género. Okay? Tem um conjunto de variáveis, tem que usar este método e depois quando fizerem o solve, o resolvedor vai usar esta heurística para selecionar as variáveis. Ok? Por isso, esta é uma medição em que a dificuldade de uma variável depende das restrições em que ela pertence. Quanto mais restrições, maior será o WDEG. Quanto mais difíceis forem as restrições, maior será o WDEG, ok? Porque é um misto do número de restrições vezes a sua dificuldade. E como também a sua dificuldade depende do número de valores no domínio, combinando estas duas medições, vocês obtêm um bom rácio, o melhor agregado, digamos, de critérios, que é escolher a variável que tiver um menor rácio entre o número de valores no domínio e a sua dificuldade. Bom, isto é uma medição das variáveis indireta, ou seja, as variáveis mais difíceis são medidas não só pelas suas próprias variáveis, que é o número de valores que têm, como também pelas restrições a que pertencem e pela dificuldade dessas restrições. Há outros critérios mais diretos que veem qual é o efeito de ter atribuído valores às variáveis. Ou seja, o que é o impacto neste critério? Como é que se define o impacto de uma variável? Bom, o impacto de uma variável é a redução do espaço de pesquisa que ela produz quando é enumerada. Tem um certo valor, tem um certo espaço de pesquisa, na altura escolho uma variável, dou-lhe o valor 5 e vejo qual é a redução do espaço de pesquisa. Seria não sei quantos, passou para não sei quantos. Okay? A redução, quanto maior for a redução, maior é o impacto, ou seja, mais importante, digamos, será essa variável. Okay? Bom, obviamente aqui levanta-se um problema que é como é que se mede o tamanho do espaço de pesquisa. O tamanho do espaço de pesquisa, basicamente, é a combinação de todas as soluções, e não é direto, porque eu nem sequer sei quais são as soluções, mas é uma boa aproximação dizer que simplesmente que o espaço de pesquisa é o produto da cardinalidade dos domínios. Ou seja, se eu tiver uma variável com 3 valores no domínio, outra variável com 5, outra variável com 7, o espaço de pesquisa é 3 vezes 5 vezes 7. Eu sei que nem todas as combinações são possíveis, mas é uma boa aproximação, ou pelo menos é a aproximação possível para obter. E por isso, 3 vezes 5 são 15, vezes 7 são 105,
Se ele passar de um espaço de pesquisa de 105, ao fazer a enumeração, passar para 50, basicamente tenho uma redução para metade, e esse é o impacto que eu tenho na atribuição de um valor a uma variável. Okay? E por isso, o espaço de pesquisa é isso que se faz, por isso o impacto de escolher uma variável num nó da altura, a um nó de decisão que eu tenho que tomar, e vou atribuir a variável x, à variável x o valor v, o que eu tenho é que saber qual é o espaço de pesquisa que eu tinha before, por isso, antes do x ser igual a v, e o espaço de pesquisa depois, ou seja, after o x ser igual a v. E o rácio, por isso, 1 menos a diferença é o impacto que tem, que é um valor entre 0 e 1. Okay? Será 0 se houver um falhanço, okay? Se houver um falhanço, o espaço de pesquisa, aliás, é 1 se houver um falhanço, o espaço de pesquisa a seguir é 0, okay? Não há possibilidades, e é 0 se não houver nenhum impacto, ou seja, se o espaço de pesquisa antes for exatamente igual ao espaço de pesquisa depois, atribuir o valor a uma variável é igual ao litro, por isso não tem qualquer impacto. E por isso o impacto numa decisão, atribuir o valor a uma variável num determinado nó de decisão, é um número que varia entre 0 e 1. Okay? Depois, como é que eu atribuo? Mas isso é atribuir o valor a uma variável num determinado nó de decisão. Bom, eventualmente até posso fazer uma coisa um bocado mais sofisticada, que em vez de dizer diretamente que o espaço antes, o impacto antes e depois, posso pôr o impacto atribuído um fator de peso para definir qual é o impacto antes e depois. Mas esta é uma sofisticação, não interessa agora muito para o caso. Mas a influência dos vários... Imagina que eu fiz... ok. Por isso, para cada nó de decisão... Pronto, só está aqui. Para cada nó de decisão eu posso dizer que este W é a importância que eu dou a este nó de decisão. Okay? Se o W for igual a 1, isto não tem qualquer decisão, ou não tem qualquer diferença em relação ao impacto. Okay? Se o W for igual a 0, o que acontece é que passa toda a importância desculpem, ok, vamos passar aqui, ok? Eu não vou usar muito isto, ok? O que me interessa mais aqui é o seguinte, o que acontece quando eu faço, na prática, o que eu estou a fazer, durante a pesquisa, estou a fazer muitas decisões, umas certas, outras erradas, eventualmente umas que conduzem a backtracking, mas enquanto eu não fizer o fim da pesquisa, tenho que tentar, de alguma forma, agregar todos os impactos que eu fui tomando, ok? E por isso, qual é o impacto de atribuir o valor x, do valor v, à variável x? Bom, o impacto de atribuir o valor v à variável x é em todos os nós de decisão em que fiz esta atribuição, vou somar os impactos e divido pelo número de decisões, pelo número de valor de vezes que fiz isso. Ou seja, obtenho um impacto médio de atribuir o valor v à variável x. Okay? Para a variável propriamente dita, é a agregação de todos os valores que eu fui atribuindo. Okay? Por isso, para todos os valores que eu fui atribuindo à variável x, vou calcular a média de todos os impactos que eu tomei quando, em qualquer instante do campeonato, atribuo um desses valores à variável. Okay? Isso, ao longo do tempo, é o impacto que essa variável teve. O que é a heurística do impacto? Bom, a heurística de impacto é simplesmente dizer que escolhem primeiro a variável que tiver o maior impacto, que teve o maior impacto. Okay? E no valor da seleção, ponham a variável que teve menor, dentro da variável que teve maior impacto, o valor que teve menor impacto. Isto quer dizer que, por um lado, vocês tentam resolver o problema da variável que reduz mais o espaço de pesquisa, mas dentro daquela que reduz mais o espaço de pesquisa, aquela que conduziu a mais soluções. Ou seja, aquela que tem mais hipóteses de eventualmente chegar a uma solução. Okay? Por isso são estes dois critérios que vocês podem usar. E no Choco, não é Activity Base, no Choco vocês podem colocar esta heurística nas variáveis X, podem escolher aquela que tiver menor impacto. Okay? É exatamente medida desta forma.
todas as atribuições que o Choco foi fazendo durante uma pesquisa, foi calculando o impacto da variável para cada valor, a média do impacto da variável para cada valor é o impacto da variável, e por conseguinte vai sempre escolhendo a variável que tem mais impacto em cada instante. Na realidade, o Choco, isto não parece estar a funcionar, eu, pelo menos no ano passado não estava a funcionar muito bem no Choco, porque o Choco de facto privilegia uma outra heurística que é parecida, que é, em vez de tentar verificar qual é o espaço de pesquisa que reduziu, faz uma medição um bocado mais simples e mais rápida, quer dizer assim, cada vez que eu mexo numa variável, quantas variáveis é que eu afetei? Okay? Apenas conta o número de variáveis. E isso é a chamada atividade. Okay? O resto é muito parecido com o impacto. Por isso, o que faz é o seguinte, para cada vez que atribui um valor a uma variável x, ele atribui uma certa atividade, que é o número de variáveis que foram afetadas, por isso que tiveram o seu domínio reduzido. E por isso a atividade, mais uma vez, a atividade média dessa variável para todas as atribuições que foram feitas, vai verificar em todas as atribuições que foram feitas do valor v à variável x, que ocorreram até ao instante, todas elas foram falhando por algum motivo, vai tirando a média do número de variáveis que foram afetadas. A atividade da variável propriamente dita é a média para todos os seus valores, mais uma vez ponderado, há certos valores que podem ser mais importantes ou não. Ok? Ok. E por conseguinte, este é o critério que é usado, ou seja, a atividade de uma variável é, para todos os valores que a variável tem no seu domínio, qual é a atividade que elas tomaram. Está esquisito. Esta aqui está errada. Qual é a atividade que elas tomaram a dividir pelo número de valores no seu domínio. Okay? E por isso, mais uma vez, existe. Ok. Eventualmente, existe ainda um critério adicional, que é que vocês têm de alguma forma na aprendizagem por reforço, que é uma espécie de um forgetting factor, ou seja, aquelas atividades mais antigas, por isso aqueles impactos mais antigos no espaço de pesquisa, porque já correram há mais tempo, vão sendo esquecidas. Okay? E por conseguinte, a atividade em cada instante, de vez em quando pelo menos, elas são multiplicadas por um fator e depois é somado 1 àquelas que foram mais recentemente alteradas. Okay? Bom, mas isto são critérios que são implementados no próprio resolvedor e por isso, mais uma vez, o critério que é feito é usar a variável que é usada, é usar a variável que teve maior impacto, com todas estas fine-tunings, e depois para o valor que teve menos impacto, okay? Dentro dessa variável. Se quiserem usar este critério, tem também um método pré-definido no Choco, que é Activity Based Search. Ok? Bom, e isto basicamente existe um outro, eu não vou entrar no Lookahead, nós fizemos umas experiências já agora, só para dizer, umas experiências com o Lookahead em que, eventualmente, olhando um bocadinho no caso dos quadrados latinos, que é o Sudoku, mas sem os quadradinhos lá do meio. Todas as linhas têm que ter cores diferentes, todas as colunas têm que ter cores diferentes. Existem alguns quadradinhos que já têm cores definidas, tentar completar o quadrado, ou o quadrado latino. Em algumas experiências, olhando um bocadinho para o que é que se podia fazer, digamos, 1 ou 2 passos à frente, conseguia-se obter melhores soluções do que com o DOM-WDEC, por exemplo, foi a experiência que foi feita na altura. O DOM-WDEC não era mau, os impactos eram melhores, mas mesmo assim esta Lookahead era a heurística que conseguia resolver mais, ou seja, definia-se já agora, isto é um método para tentar definir quais são a qualidade dos critérios. Havia cerca de 200 problemas que se tinham que resolver e o que se mede é, ao fim de 30 minutos, neste caso isto é 3 em 3 minutos, ao fim de 3 minutos quantos problemas é que já estavam resolvidos. Okay? E no caso dos impactos, por exemplo, com 3 minutos já estariam resolvidos já à volta de um bocadinho mais de 160, mas como veem, mesmo ao fim de 10 minutos, ou de 30 minutos, ainda havia problemas que não se conseguiam resolver, mesmo pelas melhores heurísticas. Só que as melhores heurísticas conseguiam resolver
só não conseguiam resolver para aí uns 4 ou 5 problemas, ou aqui neste caso para aí umas 10. As piores heurísticas só conseguiam resolver 2/3 dos problemas, não conseguiam resolver os 200. Okay? Por isso, há aqui cada vez que se pretende estudar a qualidade de uma heurística, fazem-se benchmarks deste tipo e tenta-se verificar em certos problemas como é que as várias heurísticas se comportam, criam-se várias instâncias difíceis do problema e dá-se um tempo limite e vê-se quantos problemas é que são resolvidos, digamos, desta forma. Bom, ok, já agora há mais uma outra questão que é importante, que é, até agora vimos estratégias agora começamos na parte mais, digamos, avançada, que vocês eventualmente não vão usar nos testes ou no projeto, mas vão terem conhecimento disso. Muitas vezes o problema são problemas NP completos e não há heurísticas que valham, ok? E por isso tentar resolver o problema completamente, ou seja, percorrer toda a árvore de pesquisa, mesmo com muita propagação, é intratável. E por conseguinte, muitas vezes tenta-se fazer pesquisas incompletas, no sentido que não garantem. Há uma grande probabilidade, ou maior probabilidade, de chegarem a uma solução, mas se não chegarem a uma solução, isso não quer dizer que não haja solução, quer dizer simplesmente que vocês cortaram mais do que deviam a vossa árvore de pesquisa. Okay? Bom, há aqui vários critérios, ok? E vários critérios, alguns são estes, ok? Pesquisas com restart, ou seja, vocês desistem ao fim de um certo tempo e recomeçam de outra forma qualquer. Eu vou usar, se não me engano, são estes dois. Limited Discrepancy e Iterative Broad. Okay? Há mais umas tantas, mas não interessa. O que é um restart? Okay? Bom, restart é uma coisa mais ou menos simples. Vocês tentaram o melhor possível, tal, ao fim de 1 minuto não resolveram nada. Não resolveram o vosso problema. Ao fim de 2 minutos não resolveram nada. Ao fim de 3 minutos não resolveram nada. Bom, se calhar o melhor que têm que fazer é fazer uma coisa diferente. Okay? Nessa altura param e recomeçam de novo. Okay? Obviamente isto tem aqui dois problemas. Primeiro, como é que se param? Okay? Bom, e no caso do choque, vocês podem parar de várias maneiras. Okay? Podem definir num resolvedor, ao fim de um certo tempo ele para, okay? Para a pesquisa. Ao fim de um certo número de falhanços, ele para a pesquisa. Ao fim de um certo número de backtracks, ele para a pesquisa. Por isso, vocês com o choque podem dizer, ok, se eu quiser usar o método restart, o que eu faço é parar e recomeçar de novo. Bom, mas recomeçar de novo não é recomeçar exatamente da mesma maneira, senão não chegavam a lado nenhum, ok? E por conseguinte, existe uma hipótese, uma forma pré-definida de fazer isso, que é fazer o random search, ok? Por isso vocês podem definir que os valores são escolhidos, as variáveis e os valores são escolhidos aleatoriamente. Ou seja, vocês escolhem, em vez de escolher sempre começar pela primeira por este valor, vocês podem começar por outra variável, por outro valor. Okay? Por isso a ideia que o segundo argumento é a seed. Okay? Por isso podem começar pelo valor que pretendem. Bom, isto quer dizer que, se vocês não tiverem grandes ideias sobre as heurísticas, se calhar é uma ideia tão boa como outra qualquer. Reparem que se vocês fizerem em pesquisa de profundidade, se vocês fizerem um erro na primeira variável, ou seja, escolherem um valor e esse valor não corresponder a nenhuma solução, vocês têm e a variável só tem 2 valores, vocês têm que percorrer o espaço completo de pesquisa, ou metade do espaço completo de pesquisa, até descobrir que ela não tem valor, que esse valor não conduz a uma solução. Bom, isso pode ser, se o vosso espaço de pesquisa demorar 1 ano a ser percorrido, vocês enganarem-se na primeira, quer dizer que têm que esperar meio ano até descobrir que se enganaram. É óbvio que é isso que este método pretende evitar, que é ao fim de um certo tempo vocês dizem, não, isto quase certeza que não vai a lado nenhum, vamos começar de novo. Okay? Isto funciona bastante bem. Aliás, se você no curso de algoritmos para problemas de otimização, desenho de algoritmos para problemas de otimização, que é do segundo semestre, vamos usar bastante este tipo de método
esta aleatoriedade é bastante importante para tentar descobrir ótimos e, enfim, aqui neste caso fica aqui apenas o aviso, digamos que estes métodos aleatórios não são tão maus como às vezes podem parecer. Bom, outra hipótese é fazer o iterativo broadening, ou seja, no primeiro caso eu não usava heurísticas nenhumas, ou eventualmente não estou muito preocupado com as heurísticas. Simplesmente escolho as variáveis ao calho e com um bocado de sorte chego a uma solução. No entanto, se eu tiver heurísticas, vocês podem dizer, bem, então eu devia seguir as heurísticas e não devo ir para situações em que as heurísticas estejam a ser muito violadas. Okay? É isso que faz, digamos, o iterativo broad. O que é que ele faz? Só aqui com um boneco. Imaginem que vocês têm uma heurística, ok? E essa heurística ordena-vos os nós e as variáveis e os nós, as variáveis e os valores, estou a admitir que é da esquerda para a direita. A vossa heurística disse que é esta variável a primeira a ser usada, depois usando a heurística pode ser dinâmica ou pode ser estática. Eventualmente fizeram uma escolha, essa escolha conduziu a outras escolhas e por aí adiante. Bom, mas as escolhas são heurísticas, quer dizer que vocês escolheram fizeram esta escolha, preferiram esta escolha a esta, por isso é da esquerda para a direita. E agora o que é que o iterativo broadening faz? Dizer assim, bom, eu não vou usar valores que são muito maus heuristicamente. E por isso eu vou dizer assim, não, só vou usar o melhor e o segundo melhor. O terceiro melhor, ou seja, não vou só usar, em cada escolha, só vou usar a melhor escolha e a segunda melhor escolha. A terceira melhor escolha já é muito Roscoff. Provavelmente já não me leva a lado nenhum. E por conseguinte o que eu faço é isto. Escolhi a primeira, escolhi a segunda, nesta variável escolhi a primeira, fiz a primeira escolha, obtive o que eu tinha a obter, segunda escolha, obtive o que eu tinha a obter, mesmo que eu não tenha obtido a solução, então disse, não, isto aqui o problema já não está nesta variável, o problema está nas variáveis anteriores. E por isso, nesta variável, só exploro dois valores e não os outros. E por conseguinte, volto para trás. Ok? Nesta mesma variável, também só escolho os primeiros dois valores. Okay? Eu escolhi os dois primeiros valores, se estes falharem, o que é que vai acontecer? Bom, se acontecer agora, aqui nesta variável, eu já escolhi o primeiro valor, o segundo valor, e por conseguinte, já não vou escolher o terceiro valor. E faço backtrack. Okay? Por isso, eu estou a limitar o meu espaço de pesquisa com um valor fixo, com um parâmetro fixo, neste caso 2. E por isso, em cada escolha que eu faça, só escolho as duas melhores. Ao fim de um certo tempo, pronto, a área de pesquisa obviamente ficou limitada, há certas potenciais soluções que não são exploradas, e por conseguinte, se ao fim de um certo, isto garante, em princípio, que o espaço de pesquisa é bastante mais pequeno, e por isso consigo obter a pesquisa completa dentro deste espaço de pesquisa reduzido, e se por acaso não obtiver solução, o que é que eu posso fazer? Bom, não tenho a certeza que seja o problema não ter solução, ou porque eu cortei muito, e por conseguinte, nesse caso, o que faço é aumentar o 2 para 3. Ou seja, o iterativo broadening quer dizer que eu começo com o valor 2, aliás, eu posso começar com o valor 1, que é seguir apenas a heurística, se falhar, falhou. Com o valor 2 já faço isto, com o valor 3 já escolhia 1, 2, 3, escolhi aqui 1, 2, 3, ainda escolhia esta aqui ainda era escolhida. Okay? Isso é o que faz o iterativo broadening. Por isso, começo com valores muito pequenos, fixos, e com o valor 1, depois passo para 2, passo para 3, e eventualmente só estou a escolher, ou só estou a pesquisar os valores das variáveis que têm o melhor ou segundo melhor valor heurístico, qualquer que seja a heurística que eu esteja a usar. Bom, este valor, o Choc não suporta isto porque não faz este contagem, faz uma melhor que é mais usada, que é o Limit Discrepancy. E o Limit Discrepancy não faz as contas nível a nível, mas usa um contador global. Okay? O que é que ele diz? Diz que só pode haver um número máximo de falhanços. Okay? Só há um número máximo de backtrackings e, por exemplo, vamos ver o que é que se passa aqui neste boneco. Se eu puser d igual a 2, só pode haver um número máximo de backtrackings d igual a 2. Isto quer dizer que, inicialmente, vocês estão a ouvir? Inicialmente, ele vem até aqui, escolhe este valor, por algum motivo falhou, escolhe este valor, por algum motivo falhou, já fez 2 backtrackings nesta variável, contou 2 e volta para a parte de cima.
Mas na de cima, ele conta que já fez um backtracking. Okay? Já fez um backtracking nesta variável. E por isso, quando ele começa a explorar este nó, ele já te vem com um backtracking. Quer dizer que se o limite for 2, ele já só assume um backtracking. Ou seja, esta segunda já não é utilizada. E quando vier para este lado, se houver 2, ele também, mais uma vez, também já não vai explorar esta. Porque já fez 2 backtracking. E por isso o número de backtracking não é nível a nível, mas é global. Em cada instante ele sabe quantos backtracking é que fez já do lado esquerdo, digamos, e esse é o número máximo de backtrackings que ele assume. Okay? Isso chama-se o limited discrepancy, por isso ele limita o número de discrepâncias em relação à heurística num certo valor global, ok? E isso é feito com isso é feito, é possível fazer isso em choco, ok? Mas, enfim, é mais complicado, por isso eu vou deixar aqui, vocês não vão usar esta heurística qualquer, mas ficam a saber de qualquer maneira que se alguma vez quiserem usar este tipo de heurística, é possível fazê-la em choco com algumas ferramentas, ok? Finalmente, outra coisa importante é o chamado backtracking inteligente, ok? O que é o backtracking inteligente? Bom, de alguma forma nós já vimos este exemplo, mas tipicamente quando se faz backtracking, o que se faz é que quando há um falhanço, nós vamos para a última variável que atribuímos e desfazemos esse commitment. Ou seja, se a última coisa que fizemos foi dizer que o x era igual a 1, a 5, e se falhou, vamos descobrir valores alternativos para o x. Okay? Isso é o chamado backtracking cronológico. Okay? Por exemplo, se houver um falhanço aqui, eu vou fazer, se houver um falhanço nesta, eu vou tentar a vizinha, a irmã, digamos. Se houver um falhanço nesta atribuição, vou tentar esta. Se houver um falhanço nesta atribuição, vou tentar esta, e por aí adiante. E por isso vou sempre utilizar o backtracking da variável que falhou, cronologicamente. Se esta foi a terceira variável a ser escolhida, se houver um falhanço, é a terceira variável que vai ser como alternativa. Se a terceira variável não tiver alternativa, vou para a segunda. Se a segunda não tiver alternativa, vou para a primeira, por isso faço backtracking cronológico. Isso muitas vezes não é o ideal. Okay? O ideal é, se calhar não foi a última variável que fez a asneira, e eu vou mostrar aqui apenas um exemplo de backjumping, um dos critérios que vocês já seguiram. Okay? Ou que é fácil de perceber com um exemplo. Imagina que vocês colocaram estas 5 rainhas, aliás já sabem que estas 3 posições não são incompatíveis, não é? Mas imagina que vocês colocaram estas 5 rainhas e chegaram à conclusão que na 6ª rainha não tem possibilidades. Okay? Não tem possibilidades porquê? Porque esta posição é incompatível com a primeira rainha. Esta posição é incompatível com a terceira e com a quarta. Esta é incompatível com a segunda, que é esta, e com a quinta. Esta com a quarta e com a quinta. Esta com a terceira e com a quinta e por aí adiante. Por isso, vocês, de alguma forma, registram as incompatibilidades. E agora chegaram a esta conclusão, que a 6ª não tem nenhuma possibilidade, e querem fazer backtracking. Backtracking para onde? Para a quinta? Vão tentar arranjar uma alternativa para a quinta ou não? O que é que vos parece? Guilherme, estou a ver aqui. O que é que lhe parece? Não sei, professor. Acham que vale a pena fazer backtracking para a quinta? Reparem, todas estas posições têm uma rainha incompatível que aparece antes da quinta. Ou seja, esta posição é proibida não é por causa da quinta, é por causa da primeira. Esta é proibida por causa da terceira, que está em diagonal, e a quarta. Por isso, se vocês mudarem a quinta, estas não alteram. Não é? Esta altera. Esta, se mudarem a quinta para aqui, deixa de estar incompatível, mas continua a ser incompatível com a 2. Se mudar a quinta também não resolve. E por aí adiante. Por isso, na realidade, o que vocês devem procurar é a mais pequena de
que apareça a maior das mais pequenas. Ou seja, mudar a 1, neste caso, mudar a 3 e a 5, ok? Vocês podem dizer, não, posso, se eu mudar a 5, por exemplo, para aqui, esta posição deixa de ser incompatível com a 5, ok? Mas, de qualquer maneira, esta continuava a ser incompatível com a 4. Por isso, o problema não... pode ser que eu, alterando a 4 e a 5, resolva este problema. Por isso, não devo fazer backtracking para a 3. Fazer backtracking para a 3 elimina-me a hipótese de fazer uma alteração da 4 e da 5 simultaneamente que me resolve este problema. Okay? Por isso a regra, e essa é a regra do backjumping, diz que não tem aqui a regra, mas é a maior das mais pequenas. Ok? Por isso devo, neste caso, a mais pequena aqui é 1, neste caso a mais pequena é 3, a 2, a 4, etc. Por isso a maior das mais pequenas é a 4, por isso eu devo fazer backtracking para a 4 e não para a 5. Ok? Bom, isto é o que faz o Intelligent Backtracking, e isto é o que pode ser feito com o Intelligent Backtracking, e obriga que os sistemas de resolução mantenham um gráfico de dependências a dizer quais são as variáveis que eliminaram quais valores de quais variáveis. Isto normalmente é pesado, ok? Mas é possível fazer em SAT solvers, e isto está implementado não nos sistemas de restrições como o Choco, mas em sistemas de restrições que resolvem problemas de SAT. Okay? Bom, o que é que são problemas de SAT? Não sei se já ouviram falar disso ou não, mas já ouviram falar do ASP, provavelmente, não é? Da linguagem ASP, que é parecida. Sim ou não? Ok, mas basicamente o que eles fazem é tentar resolver, no caso da ASP, passam tudo para SAT, normalmente, pelo menos é uma das formas, e SAT, no fundo, são sistemas de satisfação booleana, por isso é o que o nome diz, satisfação booleana, em que se tentam resolver cláusulas booleanas, em que as cláusulas são disjunções de literais. Ok? E, por conseguinte, para resolver um problema destes, ok, o que os sistemas fazem é fazem a propagação, tal como os nossos, mas é a propagação apenas booleana, e tentam obter heurísticas para obter as novas as variáveis. Ok? E o que é importante tentar perceber, ou pelo menos ilustrar aqui, é o que é Intelligent Backtracking neste contexto. Okay? E por isso os problemas de SAT que fazem os métodos avançados dizem, ou tentam descobrir qual é o falhanço, qual é o diagnóstico do falhanço, um bocado como aquele backjumping que eu vos mostrei, o que é que produziu um falhanço. Depois, usar essa informação para fazer backtracking não cronológico, como eu vos mostrei há bocado no problema das rainhas, e no caso do SAT ainda conseguem obter cláusulas no good. Okay? Bom, eu vou mostrar aqui com um boneco, ok? Que é o seguinte. Imaginem que vocês têm este problema para resolver, vocês tomam uma primeira decisão, ao nível 1, ok? Em que o x1 é igual a 1. Okay? Quando vocês põem o x1 igual a 1, este valor aqui torna-se falso, e por conseguinte, para o x1 ser verdadeiro, isto torna-se falso, e por conseguinte, para esta cláusula ser verdadeira, o x2 tem que ser igual a 1. E por isso, nesta notação que eu vos vou mostrar neste exemplo, esta é uma decisão, e esta está azul, e esta é uma decisão, digamos, induzida. Foi tomada na primeira, eu não cheguei a tomar nenhuma decisão em relação ao x2, esta decisão foi obrigada por causa desta. Okay? E, ao mesmo tempo, se o x1 é 1, ok, de acordo com a restrição 2, okay, x3 também tem que ser igual a 1. Okay? Pela mesma razão. Se o x2 passou a ser 1, o x3 passou a ser 1 por causa da C2. E, por conseguinte, obtenho assim um grafo deste género, que é isso que os resolvedores de SAT fazem. Okay? Cada vez que fazem atribuições, mantêm um grafo de dependências, dizer quais foram as decisões que foram tomadas e quais foram as decisões que foram induzidas por causa das decisões anteriores. Okay? Se mais tarde fizer o x5 igual a 0, que é a segunda decisão, a seguir tenho que tomar uma decisão sobre as outras variáveis, então nesse caso eu obrigo, como o x5 é 0, x5, sim, como o x5 é 0, e como entretanto o x1 já passou a ser 1, então o x4 tem que ser 0. Okay? Por isso é esta combinação das duas variáveis na restrição C3
que obriga o x4 a ser 0. E, na realidade, esta decisão foi tomada à segunda, porque esta variável foi tomada à primeira e esta foi a última a ser tomada, foi na segunda decisão. Okay? Por conseguinte, este valor ficou fixado após a segunda decisão. Okay? Bom, isto é o boneco em geral, é assim, esta anotação que eu vou usar neste exemplo mais complicado. Okay? Imaginem este exemplo. Okay? Enfim, não vão seguir todos os detalhes, mas o x9 foi igual a 0. É a primeira decisão que eu tomei, por algum motivo. Okay? Bom, ao fazer isto, o x9 está ligado com... a seguir, tomei o x10 igual a 0, está aqui alguns aqui. Okay? Foi a segunda decisão. A terceira decisão foi pôr o x11 igual a 0 também. Okay? Mais tarde, fiz o x1 igual a 1, na sexta decisão. Okay? Bom, e agora, já podia ter feito a propagação antes, aliás, se calhar não havia grande propagação para fazer antes, porque se o x10 for igual a 0, onde é que está? Se o x10 for igual a 0, eu continuo a ter aqui alternativas, por isso não posso fazer nada em relação a isto, não posso propagar. Mas quando faço o x1 igual a 1, posso propagar. De acordo com a restrição 1, o x2 passa a ser igual a 1. E nesta altura do campeonato, como há bocado, se o x1 for igual a 1 e o x9 for igual a 0, de acordo com esta segunda restrição, o x3 tem que ser igual a 1. Se o x1 e o x2, se estes valores de x2 ser igual a 1, se o x2 for igual a 1 e se o x3 for igual a 1, então o x4, se isto é falso, o x4 tem que ser igual a 1. Bom, enfim, vamos continuar. O que interessa é que, da altura, nós temos o x5 igual a 1, o x6 igual a 1 e esta restrição falha. Okay? E, por conseguinte, nesta altura do campeonato, vocês podem perguntar, então e agora o que é que eu faço? Bom, a última restrição que eu tomei foi quais são os conflitos, que problemas é que tiveram aqui envolvidos no conflito, ok? Foram estes 4, ok? Foi este x10, este x1, este x9 e este x11. E esta combinação não é possível. Okay? Esta combinação conduz a um conflito. E, por conseguinte, o primeiro ponto que eu comecei ao contrário, o primeiro ponto que eu verifico é que, apesar das restrições, que a restrição que falhou estar na x6 e na x5, o problema não foi causado por x5 nem x6, o problema foi causado por esta, que condicionaram o valor de x5 e x6. E, por conseguinte, eu posso tomar aqui duas decisões. Okay? Como este foi o conflito que causou o problema, eu posso criar uma cláusula chamada no good, que digo que é esta, okay? Que será não x1, x9, x10 ou x11, que diz o seguinte: bom, eu não posso ter nem x1 igual a 0, eu vou ter que ter x1 igual a 0, ou x9 igual a 1, ou x10 igual a 1, ou x11 igual a 1. Se não tiver numa destas, caio nesta situação que me torna o problema impossível. E, por conseguinte, os problemas de SAT, e é uma coisa que tem sido tentado em problemas de restrições, é criar, digamos, algumas restrições adicionais que me vão dando informação sobre aquilo que eu vou descobrindo ao longo da resolução do problema. Em SAT isso consegue-se fazer estas cláusulas adicionais e têm sido utilizadas e é um dos motivos do sucesso destes resolvedores de SAT. Ok, a outra questão, esta parte aqui não interessa, a outra questão é saber, por acaso não está aqui escrito, ok, mas se vocês, não tenho aqui o boneco, mas basicamente com este tipo de exploração, de grafos de dependências, os resolvedores de SAT conseguem não só guardar estas restrições de no-good, como conseguem fazer também as decisões que são usadas, ok? E, por conseguinte, conseguem fazer backtracking não cronológico, como nós tínhamos posto. Vocês podem dizer, então, mas isto afinal os resolvedores de SAT são assim tão bons? Bom, tem aqui vários problemas, ok? Um primeiro problema é que qualquer linguagem, qualquer restrição que nós conseguimos resolver ou representar muito facilmente uma restrição numérica,
Em SAT é um quebra-cabeças. Dizerem que variáveis podem variar de 1 até 100 ou de 1 até 1000 e que uma variável é menor que outra, em booleanos, já estão a ver como é que se representa isso em booleanos, como é que se representam 1000 valores em booleanos. No pior caso, a pior representação possível é ter 1000 bits para uma variável e um bit tem que ser 1 e os outros todos têm que ser 0 para dizer qual é o valor que a variável toma. Dizer que uma coisa é menor que outra, que uma variável é menor que outra, que a soma é menor que outra, tudo isso é bastante complicado de resolver e por isso um problema que se resolve que se especifica com 3 ou 4 restrições, neste caso, nas linguagens como o Choco, pode requerer algumas centenas, milhares, dezenas de milhares de cláusulas, ok? No entanto, mesmo assim, os resolvedores de SAT têm sido bastante usados e conseguem resolver neste momento já milhões de cláusulas com dezenas de milhões de variáveis, okay? Que é muito bom, mas por outro lado tenham atenção que pequenas restrições numéricas requerem milhões de cláusulas para serem, ou milhares de cláusulas para serem expressas, por isso não é muito claro que os resolvedores de SAT sejam melhores do que os resolvedores de restrições, pelo contrário, em muitos casos os resolvedores de restrições são bastante mais poderosos, e aqueles que resolvedores como o Choco, que nomeadamente utilizam restrições globais para fazer propagação, etc., são normalmente melhores que os de SAT, enfim, em problemas que nos interessam. Já agora, eles têm sido usados. Epá, já estou a falar demais. Os resolvedores de SAT têm sido usados hibridizados com os resolvedores de restrições, nomeadamente aquele. Um resolvedor que eu vos falei, australiano, que é o mais utilizado neste momento, ou pelo menos é um dos mais potentes, utiliza exatamente uma mistura, uma hibridização de SAT com restrições e tenta fazer o melhor dos dois caminhos, ok? É o Zinc, mini Zinc. Esse é o resolvedor que eu vos dou. Bom, eu vou parar aqui, eu só queria mostrar no caso do Symmetry Breaking, só apenas um exemplo, ok? Se vocês tiverem, se tiverem um problema neste caso de tabuleiros, uma solução, qualquer solução que vocês obtenham pode conduzir a outras soluções simétricas, ok? Neste caso uma rotação de 90 graus, uma rotação de 180, etc. E por isso, se vocês quiserem obter uma destas, não vale a pena obter as soluções todas, basta obter uma solução canónica, porque uma vez obtida a solução canónica, vocês podem obter as outras todas com uma transformação simples. E por isso a questão é saber, por um lado, como é que se detectam as simetrias e, por outro lado, como é que se eliminam as simetrias depois durante a pesquisa. Vocês têm esse problema no vosso projeto, mas vou só mostrar aqui uma situação que é interessante, que é o seguinte: se vocês tiverem, eu vou mostrar aqui o exemplo final, ok? Imaginem que vocês têm este problema, ok? E decidem que o Q1, tentam fazer o Q1 igual a 2 e por algum motivo não descobrem uma solução, ok? O que é que podem fazer aqui? Bom, como nós vimos no two-way branching, o que vocês dizem é que o Q1 tem que ser diferente de 2. Okay? Mas se o Q1 é diferente de 2, vocês podem usar a simetria ao mesmo tempo para dizer uma série de outras propriedades que vocês têm. Por exemplo, o Q1 tem que ser diferente de 2 por uma questão de o normal, ok? Se não é igual a 2, se falhou, tem que tentar o Q1 igual a 2. Mas agora podem ver por simetria, ok? Se vocês rodarem isto 90 graus, a solução Q2 deixa de ser igual a 8. Ou seja, vocês não podem pôr esta posição aqui, por simetria. Okay? E por isso, de repente, uma coisa que não tem nada a ver com Q1 igual a 2, não deve, a partir de eliminar, não deve chocar com Q2 igual a 8, mas o que é certo é que vocês, se o Q1 não pode ser igual a 2, o Q2 também não pode ser igual a 8. E quem diz o Q2 não pode ser igual a 8, se vocês rodarem mais uma vez, o Q8 não pode ser igual a 7. Não era uma coisa que à partida fosse impossível, mas o que é certo é que por simetria vocês não a devem poder fazer. Nem o Q7 igual a 1. Ou seja, este valor também não é compatível com este. Porque se vocês rodarem, neste caso, ou para a esquerda
ou 270 graus para a direita, obtém uma posição aqui. Bom, e depois há outros que não podem ser, Q1 também não pode ser igual a 7, por reflexão vertical, ok? Se vocês passarem todas as variáveis por simetria em relação ao eixo vertical, o Q2 também não pode ser igual a 7, ok? À partida, com Q2 igual a 2, obviamente o Q2 não devia ser igual a 7, mas aliás, o Q1 não pode ser igual a 7, mas o Q1 não pode ser nem 2, nem 7, ok? Escusam de tentar o Q1 igual a 7. Depois há outras que eventualmente não podem fazer, por exemplo, esta variável não pode ser aqui, isto era obtida por reflexão na diagonal, mas esta de qualquer maneira vocês já sabiam que não podia ser, ok? Por isso, não só com este tipo de pesquisa, se vocês eliminarem as simetrias, vocês eliminam não só valores que são diretamente obtidos a partir do valor que vocês rejeitaram, mas também valores que são obtidos por simetrias dos valores que vocês rejeitaram. Okay? Bom, não vou avançar mais. A questão das simetrias, isto é apenas para vocês ficarem com uma ideia do que é que pode ser feito. Em alguns problemas estas simetrias resolvem ou melhoram muito o espaço de pesquisa. No vosso caso, no caso do problema que vocês têm, há dois tipos de pesquisa, há dois tipos de simetria que são importantes, que é a pesquisa na vertical e na horizontal. Toda a solução que vocês têm pode ser refletida na vertical ou pode ser refletida na horizontal, podem virá-la. E por conseguinte, cada solução tem mais 4 soluções, cada solução representa 4 soluções em princípio, e vocês só devem escolher uma das soluções. Ok? Desculpem, acho que isto foi muito. Ok, eu não vou avançar mais. Não sei se isto já vai avançar, mas se tiverem alguma dúvida agora, podem perguntar, se não, guardamos para amanhã. Eu tenho dúvidas mais sobre o trabalho. Não sei se o professor pode falar sobre isso agora. Se quiserem, eu por mim posso continuar, não sem problema. Mas tenho que mostrar mesmo código. Portanto... Ok, tudo bem. Eu vou parar a gravação, porque isto agora já não interessa, mas já não interessa para a aula, mas força nisso, ok? Vou fechar aqui não sei se...